Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre equipamentos de coleta e eliminação de partículas. No vídeo anterior nós falamos sobre os sistemas de captação e separamos esses dois sistemas em sistemas de partículas e sistemas para gases. Então aqui a gente vai falar sobre esse primeiro grupo. E talvez o tipo de equipamento mais simples, mais comum para esse grupo de contaminantes em forma de partícula são os filtros com painéis ou mantas. O filtro nada mais é do que uma estrutura com tecido ou material sintético natural e nós vamos fazer com que o fluido contaminado atravesse essa manta, esse painel, e dependendo ali da malha do filtro, do tecido, do contaminante, o ar passa e esse contaminante vai permanecer. O filtro a gente tem inúmeras aplicações, inclusive no nosso dia a dia, no ar condicionado, se a gente até pensar no limite ali, o filtro de fazer café, o coador ali, ele funciona como um filtro desse, mas evidentemente ali o objetivo não é separar o contaminante, mas o princípio de funcionamento é muito parecido. E esses filtros, especialmente esses mostrados aqui, são para aplicações, poderíamos dizer, mais comerciais, como hospitais, como sistemas de ar-condicionado, sistemas cuja carga de contaminante não seja tão elevada ou que o contaminante não seja tão agressivo. Por exemplo, esse tipo de filtro pode não ser muito indicado para altas temperaturas ou para contaminantes com agressividade química muito elevada, por exemplo. Então aqui na figura a gente tem esses painéis compactados, muito semelhantes a esses que a gente vê nos aparelhos de ar-condicionado mesmo. Temos os filtros chamados absolutos, que são essas estruturas aqui, tem esses nomes porque a sua eficiência é muito elevada, é superior a 99%, então a malha aqui é extremamente fechada, mas aí a gente tem que sempre lembrar que quanto maior a eficiência, maior vai ser a retenção naturalmente, mas por outro lado tem o custo da perda de carga. Mas esses filtros eles já são desenhados, definidos para reduzir ao máximo a perda de carga do sistema. Filtros multibolsa também, onde o ar é forçado a atravessar aqui, e aí cada elemento desse é como se fosse uma bolsa, parecendo no filtro de café, realmente aqueles de papel. Naturalmente aqui não é papel, é um material, é um tecido. E esses filtros eles têm o seu custo, se comparado aos outros sistemas, menor, evidentemente, uma construção mais simples, mais compacta, de fácil manutenção e de fácil limpeza. E bastante comum, como eu disse, no nosso dia a dia. Esses filtros eles têm uma classificação em função da sua eficiência ou da sua classe. Por exemplo, se a gente pegar uma classe para um ambiente como um shopping, certamente nós vamos ter uma classe. E se a gente pega um ambiente hospitalar, um centro cirúrgico, por exemplo, a gente vai ter uma outra classe. E claro que quanto maior a classe, maior a sua eficiência, maior vai ser o custo daquele filtro, porque os elementos ali, o material utilizado tem mais tecnologia, é um material mais nobre. E eu trouxe essa tabelinha aqui que está na norma NBR 16401, parte 3, que versa sobre a qualidade do ar nos sistemas de ar-condicionado e ventilação. E essa norma ela traz dois tipos aqui de filtros, os filtros grossos e os filtros finos. O grosso ele vai ter uma eficiência menor, naturalmente. Então a gente tem aqui classe G1, 2, 3 e 4, o G de grosso. E as eficiências aqui variando. Então, o classe G1 é uma eficiência entre 50% e 65%, o G2, 65% e 80% e assim por diante. E os filtros finos, de forma semelhante, ele vai ter a sua eficiência. Vejam só que aí para filtros finos a gente está falando de partículas de 0,4 micrometro. Então são partículas realmente muito pequenas, uma poeira, um contaminante muito fino. E dentro desse grupo de partículas finas, a gente tem a sua classe de F5 até F9. Quanto maior a classe, maior a eficiência. Lembrando que também maior tenderá a ser o custo e também a perda de carga. Um outro filtro bastante comum, especialmente na indústria, em siderurgias, na mineração, em processos que trabalham com geração de poeira
natural, muito grande, são os filtros de manga. Aqui a gente tem a estrutura, eu vou explicar primeiramente como que ele funciona. Aqui vai ter a saída de ar limpo, então aqui vai estar conectado o ventilador ou o exaustor. Então o exaustor está succionando por aqui e o ar contaminado, sujo, vindo lá dos captores, dos galpões de onde está sendo feita a ventilação local exaustora, entra por aqui. Então ele entra por aqui e sai por aqui. No meio deles a gente tem uma chapa, normalmente chamada de chapa espelho, e nessa chapa a gente tem essa estrutura aqui, que são umas estruturas aramadas, existe uma estrutura de arame ali, e é montado aqui umas mangas, que é como se fossem umas meias muito longas, né? Então uma estrutura cilíndrica, um tecido muito longo, vamos dizer assim, e aí a gente tem, nessa figura aqui está mostrando, né? Essas linhas aqui mostrando a estrutura de arame, e aí a manga é montada aqui, e à medida então que o ar é succionado aqui, então esses sistemas sempre trabalharão com pressão negativa, esse ar ele vai tender a atravessar essa manga. Na hora que ele atravessa a manga do lado de dentro aqui, ele faz o contato com essa atmosfera. Então o contato entre essa câmara e a câmara superior é feito através do filtro da manga, porque aqui a gente tem uma chapa impedindo que esse ar passe para essa câmara superior. Ele só passa para a câmara superior passando através do tecido da manga propriamente. Então essas estruturas aqui são chamadas de mangas, por isso um filtro de manga. E essa poeira, o contaminante, ele vai ficar retido então na parte externa aqui, e de tempos em tempos a gente tem uma limpeza de gás, uma limpeza com injeção de gás, que pode ser ar atmosférico, ou dependendo do contaminante, por exemplo, se aqui for pó de carvão vegetal, que é um contaminante combustível, que pode entrar em combustão espontânea dependendo da temperatura, normalmente utiliza-se gás inerte, que o mais barato é o nitrogênio, o mais abundante é o nitrogênio. Então essa injeção é feita com nitrogênio a alta pressão, existem uns pulsos, né? Isso é temporizado, pode ser ajustado também em função do ΔP, mas normalmente é temporizado. Então de tempos em tempos existe um pulso ali, um tss, 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 né? Se você passa ao lado de um filtro desse, você sempre vai ouvir essa pulsação. Geralmente aqui tem várias câmaras, um filtro desse, e aí essa pulsação ela vai por segmento, por câmara. Então à medida que ele faz essa pulsação, esse jato de gás aqui, ele faz com que a manga se expanda, é como se estivesse enchendo um balão, então ela vai se expandir. Nesse movimento súbito, essa poeira que está impregnada, pelo menos parte dela, cai, e aí ela vai cair nesse coletor de pó aqui, nessa parte inferior. E aqui a gente vai ter uma válvula que vai retirar o pó, uma válvula dosadora. Normalmente aqui, ou a gente vai ter uma caçamba, ou o que o pessoal chama de big bag, umas sacolas muito grandes, ou então uma rosca transportadora também para um outro sistema, enfim. Aí aqui já está fora propriamente, né, dependendo do circuito aqui a gente pode ter um outro equipamento, mas o que importa no filtro é que essa manga, então, ela vai ser expandida subitamente por esse jato de alta pressão, o contaminante que está aderido às suas paredes vai cair, e aí ela vai ser coletada aqui. Já vi inclusive operações inadequadas, isso aqui vai enchendo ao ponto de tampar essa boca aqui e saturar, mas claro que aí é um desvio operacional ou até mesmo de manutenção, mas é um risco. É um equipamento então de grandes proporções, tem limites de temperatura para que, não, dependendo do contaminante aqui, por exemplo o carvão vegetal, ele não pode trabalhar com temperaturas muito elevadas. O gás aqui pode ser ar comprimido, mas também pode ser necessário um gás mais nobre, como o nitrogênio, para fazer essa limpeza. E aqui, naturalmente, a gente tem a saída do ar, vai passar pelo exaustor, e do exaustor vai ser lançado para a atmosfera. Para a gente ter noção do tamanho, eu trouxe essa imagem. Então vejam, o tamanho aqui são aquelas bags, as big bags que eu comentei. Aqui é a saída já de ar limpo, porque ele está passando aqui para o exaustor. Aqui me parece ser a chaminé, então o exaustor está jogando para essa chaminé. Aqui já sai o ar limpo. E aqui são aquelas estruturas aquela região onde o pó vai ser depositado.
e aqui estão as válvulas dosadoras. A imagem não dá para perceber muito claramente, mas elas estariam posicionadas aqui, fazendo a dosagem, a retirada num ritmo controlado desse pó interno, e aqui dentro está ocorrendo a limpeza propriamente. Então o ar contaminado vai entrar na posição inferior, aqui está um conjunto de mangas, esses módulos aqui podem ser independentes um do outro ou não, aí depende muito do projeto. E aqui então estão as mangas, que tem que ser trocadas de tempos em tempos, mas tem uma vida útil. Aí depende muito do sistema de limpeza, da pressão de limpeza, do contaminante, mas uma manga dessa pode durar 6, 8 meses, ou até alguns anos, 1 ano e meio, 2. Depende muito, é muito difícil a gente falar, especificar de forma geral, depende do material, da manga, de todas as condições de operação, mas é um equipamento que tem uma eficiência elevada e uma operação não tão simples, por exemplo, se nós compararmos aqueles filtros mostrados no primeiro slide, naturalmente, que eles são apenas uns painéis com o tecido. Aqui eu trouxe, para fechar esse assunto, os materiais aplicados, mais aplicados em filtros de manga, e a gente vê aqui a temperatura de fusão, de fusão do material ou de queima, muitos deles vão queimar, na verdade, não vão fundir, mas queimar, a temperatura máxima de operação, os resíduos ácidos, resíduos alcalinos, aqui a resistência, não resíduos, a resistência a materiais ácidos, a resistência a materiais alcalinos e a resistência à abrasão. São características que devem ser levadas em consideração a partir das características tanto do contaminante quanto do próprio processo. Então veja, a gente tem algodão, temperatura máxima, vamos pegar aqui a temperatura máxima de operação, 82 graus, lã 93, fibra de vidro, vejam, 288. Mas se a gente pega a resistência à abrasão, todas as resistências são médias. Mas se a gente tem uma condição de alta abrasão, então talvez a fibra de vidro não seja melhor. E aí aqui a gente tem diversas características. E na seleção do material, normalmente essa seleção é feita junto com o fornecedor, mas é claro que nós somos os responsáveis pela planta. A gente tem que estar ciente desse material e das características em linhas gerais, no mínimo, para poder discutir, para poder questionar com o fornecedor. Mas é importante então nós levarmos pelo menos esses critérios em consideração na seleção de um material. Eu finalizo esse vídeo por aqui, onde começamos a falar sobre os filtros. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre sistemas de captação de partículas. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu espero que tenha ficado claro para você e espero também que você acompanhe o próximo vídeo. Obrigado e até lá.